Vamos mergulhar nas ideias de um pensador que abalou as nossas certezas, Michel Foucault. Ele ensinou-nos a olhar para as verdades da nossa sociedade e a ver que, se calhar, não são bem o que parecem. Preparem-se, porque o objetivo aqui é questionar quase tudo. Então, o que é que prisões, escolas e hospitais têm em comum? Parece uma pergunta estranha, não é? À primeira vista, quase nada. Mas Foucault, bem, ele viu uma ligação oculta, um fio invisível que une todas estas instituições. E é precisamente esse fio que vamos tentar puxar hoje. Primeiro ponto, o rebelde que questionou tudo. Porque para se perceber a radicalidade das ideias de Foucault, é preciso perceber quem ele era. E olhem, ele não era o típico filósofo de gabinete a escrever teorias a partir de uma torre de marfim. Nada disso, ele estava mesmo no terreno, no centro da ação. Então, quem era este homem? Bem, ele era um pouco de tudo. Filósofo, claro, mas também psicólogo, historiador de ideias, crítico social e, muito importante, ativista político. Esta mistura é fundamental. Foucault recusava-se a ser metido numa só caixa e foi precisamente essa perspectiva, multifacetada, que lhe permitiu ver ligações que passavam ao lado de toda a gente. E atenção, este é talvez o ponto mais importante. A crítica dele não vinha de fora. Não era só teoria. Ele trabalhou mesmo como psicólogo em hospitais psiquiátricos e em prisões. Ele viu o sistema por dentro. E foi essa experiência, essa visão de quem está lá, que lhe deu a primeira grande pista para desvendar os mecanismos ocultos do poder na nossa sociedade. A segunda parte da nossa análise, a invenção da loucura. A primeira grande investigação de Foucault mergulha na história da loucura. E no seu trabalho ele lança uma pergunta que na altura era absolutamente chocante. E se a doença mental não for exatamente uma realidade médica intemporal, mas sim uma invenção? Uma criação social? Isto é... Uau! Parem para pensar na audácia desta afirmação. Foucault está a dizer que a loucura não é um facto biológico imutável como ter uma perna partida. Não. Ele diz que é uma categoria que a sociedade criou num determinado momento histórico para traçar uma linha. De um lado, o normal. Do outro, todo o resto. E esta mudança é radical. Se olharmos para a história, vemos isto claramente. Na Idade Média, por exemplo, a loucura era vista de outra forma, por vezes como uma excentricidade, podia até aparecer na literatura, mas depois chega o Iluminismo, a Idade da Razão, de repente a loucura torna-se o oposto da razão, o inimigo a abater. E o que se faz? Confina-se, tranca-se. E mais tarde, na nossa era moderna, o que acontece? Transformámo-la numa condição médica, uma doença mental que precisa de tratamento e de normalização. E quem é que acabava por ser rotulado como louco? Bem, aqui é que a coisa se torna interessante. A definição era incrivelmente elástica. Os desocupados, pessoas consideradas inapropriadas, homossexuais, basicamente qualquer pessoa que não se encaixasse na normalidade da época, corria o risco de ser diagnosticada, isolada e forçada a normalizar-se. E isto leva-nos ao coração do pensamento de Foucault, o ciclo poder e conhecimento. Ao ver estas mudanças, ele identificou o motor por trás de tudo, uma ligação, uma dança inseparável entre poder e conhecimento. Para Foucault, uma coisa não existe sem a outra. Ele até juntou as palavras, poder saber. Para percebermos isto, precisamos de um conceito fundamental, a episteme. A melhor maneira de pensar nisto é imaginar a episteme como se fosse o sistema operativo de uma determinada época. São as regras do jogo, muitas vezes inconscientes, que definem o que é que conta como verdade, o que é considerado sensato e o que é pura e simplesmente impensável. E claro, cada era tem o seu próprio sistema operativo. E é aqui que vemos o ciclo a funcionar. O poder para Foucault não é só repressão, não é só dizer não. O poder é produtivo. Ele cria verdades. Vejamos um exemplo. Uma instituição médica cria um sistema de diagnósticos, certo? Esse conhecimento justifica a autoridade dessa instituição para tratar, controlar, e esse controle permite-lhe recolher mais dados, criar mais conhecimento, o que, por sua vez, reforça o seu poder. É um ciclo que se alimenta a si mesmo constantemente. Ok, então agora temos a arquitetura do controlo. Com esta ideia do ciclo poder-saber na mão, Foucault olhou para as instituições modernas, prisões, escolas, etc., e percebeu uma coisa fascinante. O poder já não era o do rei que mandava cortar cabeças. Não, tinha-se tornado muito mais sofisticado, muito mais subtil. O contraste é brutal. Antigamente, a punição era um espetáculo. Era pública, violenta, focada no corpo. Pensem nas execuções em praça pública. Agora, a disciplina moderna é o oposto. É discreta, acontece atrás de portas fechadas. E o alvo já não é o corpo, é a alma.
O objetivo não é punir um crime passado, mas sim corrigir, moldar o comportamento futuro. Criar indivíduos que Foucault descreveu como dóceis e úteis. E Foucault encontrou a metáfora perfeita para este novo tipo de poder num projeto arquitetónico antigo, do século XVIII, chamado panóptico. Foi desenhado originalmente para prisões, mas o seu princípio é ao mesmo tempo genial e, sejamos honestos, um bocado assustador. Imaginem a cena. Há uma torre de vigia no centro. À volta, em círculo, estão as celas, todas viradas para a torre. Da torre, um único guarda pode ver o interior de qualquer cela. Mas o truque é este: quem está na cela não consegue ver para dentro da torre, por isso nunca sabe se está a ser observado ou não. A pergunta é: o que é que isto faz à cabeça de uma pessoa? A resposta é autopoliciamento. As pessoas começam a policiar-se a si mesmas. A simples possibilidade de estarem a ser vigiadas faz-las agir como se estivessem sempre a ser vigiadas. O poder torna-se automático, o guarda na torre pode ir beber um café, já nem precisa de lá estar, a própria arquitetura faz o trabalho. Cada indivíduo torna-se o seu próprio guarda. Ok, última parte. Como é que vemos o mundo com os olhos de Foucault hoje? A questão é, será que estas ideias ainda se aplicam? A resposta é sim, e talvez mais do que nunca. O princípio do panóptico não morreu, pelo contrário, expandiu-se e hoje é digital, é global. E isto responde à nossa pergunta inicial. O que é que as prisões, escolas e hospitais têm em comum? É isto. São todas arquiteturas de disciplina baseadas neste princípio. Pensem na medicalização de experiências perfeitamente normais da vida, nos horários super rígidos e nas classificações constantes nas escolas, na vigilância digital a que estamos sujeitos todos os dias. São tudo versões modernas do panóptico, mecanismos que nos moldam, nos classificam e nos normalizam. E esta citação de Foucault resume a ideia na perfeição. Todo o sistema de educação é uma forma política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos com os saberes e os poderes que eles transportam. Ou seja, para ele, a educação nunca é neutra. É sempre, sempre um campo de batalha político. É uma forma de decidir quem tem acesso ao conhecimento e, por consequência, ao poder. Por isso, o desafio que Foucault nos deixa é precisamente este: olhar à nossa volta com outros olhos. Que regras invisíveis, que verdades aceites, que mecanismos de vigilância estão a moldar as nossas vidas, as nossas escolhas, neste preciso momento? E a pergunta mais importante de todas: o que podemos fazer para começar a questioná-los?